minha galerinha, vamos lá para a nossa terceira e última aula sobre os fungos. A gente vai começar falando hoje sobre a classificação dos fungos, e aqui nesse vídeo você vai achar a classificação e importância que a gente vai retomar um pouquinho, né, sobre por que esses fungos são, esse reino é importante, tão importante assim para nossa espécie. Vamos falar sobre a classificação dos fungos. Então aqui, ó, se você pode ver, aqui a gente tem o que mesmo representado aqui? Como que a gente chama esse esquema? Um cladograma. Cladograma mostrando o surgimento das espécies atuais, né, dos fungos, os filos, né, dos fungos. A gente já sabe que antes da cladogênese, quer dizer, antes das rupturas aqui que aconteceram, o que tem antes dessa ruptura, né, foi surgindo e as espécies foram adquirindo essas características. Então a gente pode ver aqui algumas características que são próprias de todos os fungos. Isso quer dizer que quem surgiu depois daqui vai apresentar todas essas características. Então quais são as características que é comum a todos os fungos? Eles têm parede celular, é constituída por quitina, eles absorvem os nutrientes do meio, quer dizer, são heterotróficos, né, por absorção. Eles apresentam hifas, né, a constituição do corpo dos fungos, eles são formados por hifas. Os pluricelulares chegam a formar os micélios, né, os unicelulares não. E eles se reproduzem por que meio? Por esporos. Então isso daqui, ó, vejam aqui, ó, tá bem no início da raiz do cladograma. Então todas as espécies que surgiram a partir daqui apresentam essas características. Quando a gente chega bem aqui, a gente conta a primeira ruptura que aconteceu, né? A primeira cladogênese que aconteceu, surgiu o primeiro grupo dos fungos, que é os quitridiomicotas. Os primeiros tipos de fungos, a gente vai falar sobre cada um deles daqui a pouquinho, tá bom? Aí olha só, eles são fungos que apresentam flagelos, né? Essa é uma das principais características desses fungos. Olha aqui o que acontece, ó. Depois deles, os fungos perdem o flagelo. Tá vendo? Então, os fungos que surgem a partir daqui não apresentam flagelo. Tá? Aí ocorre a segunda ruptura aqui, ó. Surge uma estrutura que nós chamamos de zigósporo, que é um tipo de esporo, que dá origem ao grupo que nós chamamos de zigomicota. Outro tipo de fungo que vai apresentar esse tipo de esporo aqui, que é o zigósporo. Só os zigomicotas apresentam essa estrutura que a gente chama de zigósporo. Depois disso, surge o corpo de frutificação dos fungos. Começam a surgir fungos que são pluricelulares. Não é o corpo de frutificação, relembrando aqui para vocês, a gente tem um cogumelo. Toda aquela parte que fica acima do solo, a gente chama de corpo de frutificação, tá bom? E aqui, ó, ocorre outra ruptura, outra cladogênese, surge aqui o esporo. Aqui surge o corpo de frutificação, né? Para quem não tá lembrando direitinho aí, a gente pega aqui o cogumelo de chapéu. Tudo que fica acima do solo, aquela parte que fica fora do solo, a gente chama de corpo de frutificação, tá? E aqui surge, ó, ocorre uma nova ruptura, uma nova cladogênese, que dá origem ao grupo que nós chamamos de ascomicota. O que vai caracterizar esse grupo? A presença dessa estrutura do ascocarpo, que é a estrutura produtora de esporos. E aí, como é que é chamado o esporo desse grupo? Ascósporo. Tá? Geralmente os fungos eles são caracterizados pelo tipo de esporo que produz, tá bom? O zigomicota produz o zigósporo, o ascomicota tem uma estrutura própria produtora de esporos, que nós chamamos de ascocarpo, e produz os ascósporo, e já apresentam corpos de frutificação. E aqui a gente tem o último grupo de fungos que a gente vai conhecer aqui, que são os basidiomicota. O que vai caracterizar esses fungos? A presença do basidiocarpo, são estruturas que produzem os esporos desses fungos, que são conhecidos como os basidiósporo.
Então nós vamos ter para vocês os grupos de classificação dos fungos. A gente tem o primeiro os fungos, que o que vai caracterizar esses fungos? A presença de flagelos, né? E esse grupo que tem flagelo a gente chama de Chytridimicota. São fungos que apresentam flagelos. É difícil de falar mesmo o nome, viu, minha gente? Ocorre, os fungos perdem o flagelo, então surge o zigomicota. O que vai caracterizar esse grupo? A presença de esporos, que a gente chama de zigósporo. O novo filo, ascomicota. O que vai caracterizar esse grupo? A presença de uma estrutura produtora de esporos, que a gente chama de ascocarpo. Produz que tipo de esporos? Ascósporo. Isso está presente aqui nesse grupo que a gente chama de ascomicota. E o último assim que a gente está falando, tá? Não na escala evolutiva. A gente tem o basidiomicota, que são os fungos mais conhecidos, que são os cogumelos de chapéu, estão aqui presentes nesse grupo. O que vai caracterizar esses grupos? A presença de uma estrutura que é chamada de basidiocarpo, que produz os esporos que a gente chama de basidiósporo. Então, se você quiser lembrar a classificação dos fungos, sempre associa com o tipo de esporo que ele vai produzir. Agora a gente vai conhecer cada grupo daquela classificação que a gente viu, quais são as características. A gente sempre vai tentar associar o grupo dos fungos com alguma utilidade que ele tem para a nossa vida, tá? Alguma curiosidade que ele vai ter. Primeiro grupo que a gente viu lá, que são os fungos que apresentam flagelos, lembram disso? São os Chytridiomicetos. Repete aí comigo, Chytridiomicetos, né? Que eles também são conhecidos como chytridios. Quais são as características desses fungos? A maioria é terrestre ou de água doce, são unicelulares. Como são unicelulares, eles não vão apresentar o quê? Micélio. E existem espécies também que são pluricelulares e apresentam hifas que são cenocíticas. Lembra o que caracteriza uma hifa cenocítica? É aquela que no mesmo citoplasma a gente tem vários núcleos, né? Então lembrando, né? Um exemplo aqui de fungo é um que ataca a pele dos anfíbios, se alimentam da pele dos anfíbios. Esse nome aqui, Batrachochitrium dendrolatidius. Não precisa a gente decorar não, tá? A gente só lembra o nome do grupo, tá bom? E as características que ele tem. Os chytridiomicetos, a maioria terrestre ou de água doce, existem espécies unicelulares e pluricelulares. Beleza? Outro grupo que a gente viu lá no cladograma são os zigomicetos, né, ou ficomicetos, eles também podem ser conhecidos assim. E o que vai caracterizar esse grupo? A presença dos esporos do zigósporo, né? Isso vai caracterizar esse grupo. E aí, as características gerais são aquáticos ou terrestres. A gente tem espécies que podem ser aquáticos ou terrestres. As hifas são cenocíticas, quer dizer, não são septadas. São aquelas onde a gente tem vários núcleos no mesmo citoplasma. E o ciclo de reprodução pode ser assexuado ou assexuado. Lembra do ciclo genérico lá que a gente fez lá no início? E um bem conhecido é o bolor negro. E esses fungos aqui, eles estão bem próximos da gente, que é justamente esses fungos que vão causar o bolor nos nossos alimentos, né? O que nós chamamos de mofo, bolores e tal. Estão aqui presentes nesse grupo. Outro grupo que a gente vai conhecer agora dos fungos são os ascomicetos. Lembra o que vai caracterizar? Quais foram as novidades evolutivas que surgiram aqui nesse grupo? Foram os ascos, né? Aquelas estruturas que vai abrigar os esporos que são chamados de ascósporos, né? Lembra lá do slide passado? Então, e também é um grupo de muita importância para os vestibulares, tá? Para o Enem, para o vestibular, porque grupos aqui que eles fazem, a gente vai encontrar as leveduras, né, na fermentação do pão. A gente encontra também os líquens que fazem mutualismos com as arcobactérias, não, tá, gente? Com as cianobactérias, né, formando essas estruturas, essa relação mutualística entre fungos e algas.
A gente também tem aqui o fungo que deu origem, né, que produz a penicilina, que é o penicillium, e a gente também tem um fungo que produz substâncias tóxicas, né, que são substâncias até cancerígenas, né, que são chamados de fungos imperfeitos. E aí a gente vai conhecer agora um pouquinho da estrutura desses fungos. Eles são unicelulares, todo fungo unicelular não apresenta micélio, tá bom, gente? Porque o micélio é o quê? O conjunto de hifas, né? Se é unicelular, não vai ter. A gente tem os pluricelulares, que vão apresentar hifas septadas. Cada é como se fosse aquelas casinhas, lembra? Cada casinha é um núcleo. Então, os ascomicetos apresentam esses tipos de hifas. Os mais importantes são esses, né? As Saccharomyces cerevisiae, que são as leveduras que fazem a fermentação do pão, da cerveja. Os líquens, que vivem de forma mutualística com as cianobactérias. O penicillium, que produz o antibiótico que a gente chama de penicilina. E os aspergillus, que produzem substâncias que são cancerígenas, alguns tipos de substâncias, e eles são chamados de fungos imperfeitos e também são conhecidos como deuteromicetos. Antigamente, na época que eu fiz o ensino médio, os deuteromicetos, eles faziam um grupo também de fungos, mas aí ficaram dentro desse grupo aqui que são chamados de ascomicetos. E agora, para a gente terminar esse assunto de classificação dos fungos, a gente vai falar sobre o último grupo, que é os basidiomycetos. Esse daqui é um dos mais importantes que a gente vai ter quando fala de fungos para os vestibulares, né? Qual é a estrutura, qual é as características gerais desses fungos? Eles vão apresentar os basídios. Quais são as estruturas, quais as características gerais desse? O que vai caracterizar esses fungos? Eles apresentam os basídios, que são esses esporos sexuados, né? Um representante desses grupos são os cogumelos, as orelhas de pau, né? Isso geralmente cai nos vestibulares representantes dos basidiomycetos. Aqui a gente tem um exemplozinho, não é? Rapidão aqui dos basidiomycetos, que é esse cogumelo aqui de chapéu. O que está acima do solo a gente chama de corpo de frutificação, vai abrigar o basidiocarpo, toda essa estrutura aqui. Aqui no basidiocarpo a gente vai ter a produção dos basídios, que são os esporos reprodutores dessa estrutura. A gente tem um conjunto de hifas aqui, né, formando todo o corpo do vegetal. Hifa vegetativa fica sob o solo. Micélio vegetativo fica sobre o solo, micélio reprodutor, todo o corpo de frutificação dos fungos. E aqui a gente encerra a nossa aula sobre os fungos. Lembrando, gente, a gente não pode esquecer do que de fungos, são heterótrofos, tá bom? Por absorção. Eles são importantíssimos para a cadeia alimentar, porque são os seres. Nesse grupo a gente vai encontrar os seres que são decompositores. Eles são usados na indústria de alimentos, né? Fermentação da cerveja, fermentação do pão. Eles também causam uma série de prejuízos para a agricultura, né? Para a produção de alimentos. Então eles têm uma relação muito íntima aqui com a nossa espécie e importantíssimo para a cadeia alimentar e para a reciclagem da matéria na natureza, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou deixa aí nos comentários. Dê o seu curtir, tá bom? A professora agradece, tchau, até a próxima.